Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, queridos irmãos, uma boa tarde a todos. O ID está começando. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês durante todo este ano de 2020. Hoje, o programa tem como convidado o professor Álvaro de Oliveira, que estará conosco meditando o Evangelho de João no capítulo 1, nos versículos 14 a 18, a encarnação do Verbo. Antes de começarmos a conversar com o professor Álvaro, vamos ouvir a oração do Padre Ladislau para o dia de hoje. Meu irmão, reza comigo ao Senhor. Meu Pai querido, venho a Ti para Te louvar e agradecer pelo Teu imenso amor para comigo. Tu és o amor infinito, sim, a doação total. Tu te esvaziaste de si ti mesmo e deste a teu Filho unigênito, Jesus Cristo. Só diante de ti dobro os meus joelhos e te adoro. Submeto a ti todo o meu ser, a minha vida total, particular e social, o meu passado, presente e o futuro, a minha inteligência e memória, a minha vontade e afetividade, todas as áreas da minha vida, os trabalhos e descansos, lutas e vitórias. Quero dizer uma grande sim a Ti, meu Pai querido. Aceito Jesus, o Teu Filho unigênito. Ele é a minha vida, único Senhor e Salvador. Obrigado. Eu Te louvo pelo Teu amor para comigo. Tu és o meu Pai querido. E eu sou o Teu Filho amado para sempre. Amém. Amém. Álvaro, depois dessa oração do Padre Ladislau, me conta aqui por que escolhemos hoje esse Evangelho de João, capítulo 1. Olha, esse evangelho assim, é um dos que eu mais aprecio, porque ele é um trecho maravilhoso. O evangelista João, nosso apóstolo, né, ele é conhecido assim, como o discípulo que Jesus amava. Provavelmente assim, foi o mais jovem dos apóstolos que acompanhou Jesus. E quando ele escreve o seu evangelho, já no final, vamos dizer assim, da sua vida, ele faz uma grande reflexão sobre a vida de Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre os milagres que o Senhor Jesus fez. E já no seu início do seu evangelho, ele pega e fala desse texto bíblico, né, em que é colocado para nós assim, de que Jesus não era simplesmente assim, um sábio, né, um homem comum, mas que ele é o próprio Verbo encarnado, ou seja, o Filho unigênito do Pai que veio ao mundo para salvar a humanidade. Então ele procura enfatizar isso desde o início do seu evangelho e depois, ao longo do seu evangelho, quando ele narra, por exemplo, assim, os milagres de Jesus, as bodas de Caná, a ressurreição de Lázaro e outros sinais, ele sempre coloca, não assim, usa a palavra milagres, por exemplo, quando aparece em São Mateus, no Evangelho de São Marcos, de São Lucas, assim, mas sinais que Jesus pegou e manifestou a sua glória, manifestou de que ele era o Filho unigênito enviado por Deus, né? Então, é um trecho, assim, muito rico e de muita reflexão teológica, mística para a nossa vida. Que bom. Vamos proclamar, então? Vamos, então. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: Eis aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim.
Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Realmente é um evangelho maravilhoso. Todos nós recebemos dele graça sobre graça, né? Graça sobre graça. Nesse versículo, por exemplo, assim, João Evangelista, quando ele se refere a João, né? Ele está falando de João o Batista, né? João, primo de Jesus, que vai batizar. É interessante assim que quando a gente os exegetas, né, recordam que tanto São João Evangelista quanto assim André, até assim os irmãos de Pedro, assim, eram discípulos de João Batista, né? E quando Jesus se apresenta para João, passa por João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, né? E ele incentiva esses discípulos, né, a irem atrás de Jesus, a verem onde Jesus mora, a conversarem com Jesus, a conhecerem Jesus, né? Então é interessante assim que é muito rico dentro dessa passagem, porque essas pessoas, esses jovens discípulos, eles têm um contato pessoal com Jesus, um contato pessoal com o Senhor, né? E nesse prólogo, por exemplo, assim, João, na verdade, ele vai antecipando naquilo que ele escreve. Na verdade, assim, ele está escrevendo, já refletindo sobre todos esses acontecimentos da vida de Jesus. Tudo assim que Jesus passou, tudo aquilo que Jesus viu, tudo aquilo que ele viu Jesus fazer. Quando a gente, por exemplo, assim, observa a leitura na sequência do Evangelho, por exemplo, das bodas de Caná, ele descreve tão vivamente aquela cena que somente é realmente assim, uma testemunha ocular, alguém que estava lá nos acontecimentos, testemunhando aquele primeiro milagre de Jesus, poderia narrar, né? Então já, como a tradição diz assim, que São João Evangelista não foi martirizado, né? Ele morreu já com quase 100 anos, assim, já de velhice, segundo a vontade do Senhor, ele reflete sobre todas essas coisas que Jesus fez, né? E enfatiza essa questão. Nós vimos a sua glória. E essa revelação assim que Jesus nos traz em relação a Deus, ela é algo extraordinário, porque na verdade assim, Cristo Jesus revela para nós qual a verdadeira face de Deus. Que é uma coisa assim que os homens antigos sempre estavam procurando, estavam especulando, assim, mas como é que Deus fala, quem é Deus, né? E Jesus vem ao mundo para dizer assim, olha, Deus é assim. Deus é Pai, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus quer salvar a humanidade, enviou o seu Filho unigênito para salvar a humanidade. E como Jesus também é Deus, no mistério da Trindade, consubstancial ao Pai, junto ao Espírito Santo, é algo extraordinário, algo assim que a gente fica sem palavras de pensar sobre isso, né? Aquele que é assim o Criador de todas as coisas, aquele assim que é o Pai de todas as coisas, junto com no mistério da Santíssima Trindade, se anima a vir ao mundo, a estar conosco, a fazer morada no nosso coração, a se encarnar, ou seja, tornar carne, né? No seio da Virgem Maria, da Virgem Santíssima, né? Nascer, né? Nascer entre nós, nascer no Natal, vir, crescer com uma criança, com todas as necessidades de uma criança. Todas as necessidades, assim, teve fome, teve sede, mamou no seio de Maria, né? Teve as suas necessidades todas assim atendidas por Nossa Senhora, por São José, o seu pai adotivo, cresceu, foi criança, foi adolescente, foi jovem e fez a sua missão. Então, assim, essa encarnação, ela inaugura, essa encarnação do Verbo, em encarnação de Jesus, ela inaugura, assim, uma nova etapa da relação entre Deus e os homens. Uma nova etapa. E quando a gente pensa, por exemplo, assim, no Antigo Testamento, né,
nas relações que Deus, no Antigo Testamento, tinha com o povo escolhido, né? Nós vamos observar, assim, o quanto o Novo Testamento é algo que completa essa revelação do Antigo Testamento, né? Deus, no Antigo Testamento, conversa, digamos assim, com esse povo escolhido, guia esse povo escolhido, procura educar espiritualmente na fé esse povo escolhido, mas de uma maneira assim, digamos, eu diria assim, ainda muito sombreada, velada. Há grandes sinais, né? A sarça ardente, a manifestação para Moisés no Monte Sinai, assim, mas essa revelação do próprio Deus, irmãos, que vocês estão ouvindo, vir até nós, isso é completamente diferente. E então, o que a gente inaugura-se o que nós chamamos assim, uma nova etapa da economia da salvação, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, no momento que ele vem entre nós, ele comeu conosco, bebeu conosco. Ele tinha uma voz, né? Uma voz, um tom de voz. Ele tinha amizades, né? Marta e Maria, Lázaro, né? Foi um homem, né? Como qualquer um de nós, assim, assumiu inteiramente a natureza humana, né? E foi caminhando assim, dentro desse caminho, né? Por toda a sua vida terrena, por todos os ensinamentos, por todos os milagres que fez, chegando até o Calvário. Então você inaugura uma nova etapa, né? Chega-se assim, sempre se diz assim isso, né? Todo esse caminho, na verdade, assim, todo esse caminho que Jesus faz na sua vida terrena é para mostrar o quanto o Pai nos ama, o quanto o Pai nos quer e toda a salvação que Ele tem para conosco, né? Então, durante muitos anos, inclusive, eu testemunho assim que esses versículos bíblicos para mim foram assim o meu rema pessoal, né? Aquela frase bíblica assim que diariamente você medita, sim, né? O Verbo se fez carne, habitou entre nós. E mais, aquele esquema, ninguém viu a Deus, mas Jesus estava com Deus. Enquanto o Filho unigênito estava com Deus. Veio ao mundo para nos mostrar qual é a verdadeira face de Deus. E isto realmente, assim, é uma coisa extraordinária. Bem diferente essa face amorosa, misericordiosa, do que aqueles que viviam antes de Jesus, do que os antigos pensavam sobre Deus. Eles tinham uma outra imagem, né? Uma outra imagem. De um Deus mais punitivo, de um Deus mais severo, né? Castigador, né? Todas essas questões. Então, são coisas assim que a gente pode... e eu acho que nós ainda não pensamos suficientemente, assim, quais as consequências desse amor de Jesus para a nossa vida. Quais deveriam ser as consequências? Não apenas para a nossa vida, mas para toda a humanidade. Nós temos que pensar um pouco sobre isso aí, sobre essa questão. Certamente. Eu vou aproveitar, então, a tua deixa e convidar o nosso telespectador, você que está acompanhando o nosso programa, a assistir agora um vídeo do Padre Ladislau pedindo o seu comprometimento com a conclusão do Tabernáculo de Deus, um lugar para orarmos e estarmos diante de Deus. Nós voltamos em seguidinha, né, Álvaro? Pai Santo, tu me chamas para colaborar, associar e ser operário da tua obra. Sim, eu quero ser também sócio, comprometido, quero conquistar mais pessoas, associados, para construir um mundo novo, um mundo fraterno. Colabore com a Fraternidade depositando sua doação na conta que aparece no seu vídeo ou ligue para nós no telefone 51 3249 9957 e seja um colaborador. Álvaro, depois desse vídeo do tabernáculo, né, a gente fica pensando a importância de um lugar para a gente poder fazer as nossas orações e poder estar, assim como tu disseste antes, né, na frente de Jesus, eucarístico. Eu reputo assim que isso realmente é uma coisa absolutamente fundamental. Fundamental assim para que a nossa comunidade, a fraternidade assim possa pegar e crescer,
possa atender assim o sonho do nosso pai fundador, assim, de ter uma estrutura assim maior, né, para todos os projetos que nós temos, né, os projetos que nós temos assim a nível de evangelização, ampliar o nosso estúdio de TV, nossas rádios, todos os projetos sociais também, retiros, né, enfim, toda obra que nós temos interesse em fazer passa pela construção desse tabernáculo. Sem dúvida, né? Essa alavancagem ali, né? Exatamente. Já é algo, inclusive, assim, que nós estamos, assim, clamando muito ao Senhor e pedindo muito, assim, orações, assim, que os corações consigam ser movidos para essa obra, né? Exatamente. Que necessita-se muito, assim, que seja terminada, que seja concluída esta obra, e nós necessitamos realmente, assim, a ajuda de todos que puderem colaborar conosco. Todos, assim, aqueles que sentem movido no coração para que essa obra se realize e para que Jesus seja conhecido, né? Sem dúvida. No mundo inteiro, em todos os lugares que precisam, assim. Sem dúvida, sem dúvida. Então, esse é o sentimento que eu tenho no coração. E aí nós temos, assim, também a questão, voltando, por exemplo, assim, essa questão do Evangelho, né, que nos fala isso, e vimos a sua glória. A gente primeiro, assim, fazemos essa abordagem, digamos assim, mais geral sobre o texto bíblico, sobre o Evangelho de João, né? Mas quando o Senhor coloca para nós aqui, né? Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Versículo 16. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Que graças são essas? Essas graças, assim, envolvem, assim, tudo aquilo que a experiência com Jesus oferece, mas não só isso, a experiência da igreja, né? Então, os sacramentos da igreja, as riquezas da igreja ao longo, assim, desses 20 séculos de história, assim, os santos, as experiências espirituais, tudo aquilo que a igreja proporciona, desde o batismo, para aquele assim que faz parte, aquele que é membro da igreja, desde o seu batismo, e aquele assim que efetivamente vive o seu batismo, com uma vida comprometida com Jesus, com uma vida comprometida assim com o Evangelho, com a evangelização, nessa relação pessoal com o Senhor, é uma vida de graça, né? Quando a gente pensa assim nisso, né, assim, vimos a sua glória, né? Aí eu fico pensando assim na minha vida, assim, quantos milagres eu já testemunhei na minha vida de Jesus. Não apenas na minha vida, irmãos, mas na vida, assim, de muitos irmãos à nossa volta. Milagres de toda a ordem e natureza. Milagres físicos, milagres espirituais, pessoas às vezes assim que tu dizia assim, bom, essa pessoa assim está vivendo tão longe de Deus que não tem jeito da sua vida resolver. A vida dela está completamente torta e de repente assim ela vai participar de um retiro e ela tem uma graça. E o seu coração muda e converte o seu coração. Pessoas por quem a gente pega e reza, pessoas assim que dedicam assim a sua vida ao Evangelho depois de estarem muito afastadas das coisas de Deus. Sejam em obras de caridade, obras espirituais, seja ajudando o seu próximo, enfim, todas as formas assim de evangelização que possa haver, né? Então, na verdade, essa glória de Deus não é assim uma coisa assim nos ares, não é assim uma frase de efeito do Evangelho de São João. Né? Não se trata também assim de apenas assim, por exemplo, assim, uma experiência, vamos dizer assim, uma experiência mística que também tem o seu valor, acontece assim. Mas quando, por exemplo, assim, você tem uma vida, uma família resgatada pelo poder de Jesus Cristo, você vê a glória de Deus acontecendo, né? Quando vê, por exemplo, assim, uma pessoa às vezes assim perdida nos seus vícios, no alcoolismo, nas drogas, e essa pessoa é resgatada com a ajuda, assim, muitas vezes, assim, de especialistas e médicos preparados, que também são instrumentos de Deus, e também age sobre a vida dessa pessoa o poder de Deus, vemos a glória de Deus agindo e acontecendo. Pequenos e grandes sinais na nossa vida, né? Então, essa pessoa que se aproxima de Jesus,
que olha nos olhos de Jesus, que no momento de uma experiência que ele tenha de oração, no momento que de repente assim ele encontra Jesus na Santa Missa, ou num retiro, ou numa vigília, ou em qualquer outro tipo de evento, às vezes assim, até quando ele pega assim, entra numa igreja que está vazia, e ele se senta naquele banco assim, para colocar assim as suas súplicas, as suas dores diante do Senhor, ele testemunha, porque o Senhor pode tocar nele e ver a glória de Deus na sua vida e no seu coração. Porque é isso que Jesus vem fazer. Jesus não veio assim, quando Jesus veio se encarnar no mundo, ele veio assim para santificar o mundo, para abençoar o mundo. Né? Jesus, na verdade, apesar assim, de todos os pecados da humanidade e de todos os sofrimentos que a humanidade faz uns com os outros, ele vem dizer para nós, olha, a humanidade tem jeito, a humanidade tem solução. Porque nós somos capazes, por nós mesmos, de termos uma grande mudança, tornarmos o coração mais cheio de amor e de compaixão? Não, de forma nenhuma, irmãos. Né? Mas porque vem a graça de Deus, através de Jesus, nos tirar do fundo do poço. Né? E o que eu acho mais fantástico nisso aí também, assim, quando a gente pensa assim, tem Jesus, e Jesus podia fazer todas as coisas sozinho. Certamente. Né? Mas ele pega e prefere contar assim com uma família espiritual, né? Uma comunidade, e por isso ele funda a igreja. E já coloca, por exemplo, assim, a sua mãe, Maria Santíssima, como uma espécie assim de primícia, né? Porque Nossa Senhora, que foi elevada ao céu de corpo e alma, assim, é como se fosse assim, olha, isso que aconteceu com Nossa Senhora, de certa forma, também nós, que aceitamos Jesus no nosso coração como nosso Senhor e Salvador, e que somos membros da igreja, também vamos seguir esse caminho de Nossa Senhora. E Jesus, assim, ele distribui o seu amor e a sua generosidade, né? Ele chega e diz para ti assim, olha, esta graça, pede por Maria, pede por Nossa Senhora, né? E que ela vai ser atendida. Ele podia atender por si mesmo, e Nossa Senhora de fato intercede, mas ele conta por isso, ele conta com a comunhão dos santos, com todos os santos, os místicos, que o honraram na sua vida terrena, né? O serviram e tudo mais. Ele coloca todos esses santos, digamos assim, no paraíso, no céu, num lugar de glória, né? Junto dele. E por isso que esses santos podem interceder por nós, né? Então você tem assim, num grande mistério, todo o céu, vamos dizer assim, né? Todos aqueles que já estão na glória de Deus, com Jesus, que agora está ressuscitado na eternidade, torcendo por nós, se alegrando e louvando a Deus por cada assim, progresso espiritual na nossa vida, por cada perdão que a gente dá, por cada assim, passo a mais que nós damos para nos aproximarmos assim, da pessoa de Jesus, essa porta que nos envia ao Pai. Né? Por isso que eu digo assim, meu irmão, você que está aí nos ouvindo, você que está aí, está nos vendo aí, né? Você não tenha medo, não tenha receio de entregar a sua vida para Jesus. Você é sacerdote, profeta e rei pelo teu batismo. Você pode invocar sobre a tua vida o Espírito Santo de Deus. Você pode invocar sobre a tua vida o Espírito Santo de Deus por toda oração que tu faz, pelos sacramentos, pela confissão, pela Santa Missa, pelos grupos de oração que você participa, por toda a experiência espiritual que você pode ver. E no momento que Jesus transforma a tua vida, você consegue se voltar para o teu irmão, para o teu próximo, né? Você vai fazer obras de caridade, você vai fazer coisas de Deus, você vai, assim, obrar em nome de Jesus na tua vida, com toda simplicidade. Não é uma coisa extraordinária. Se você, como dizem os nossos místicos católicos, né, se você oferece um copo d'água para um necessitado, copo d'água para um pobre, você já está fazendo uma pequena obra de caridade, em nome de Jesus. Né?
Então, assim, para toda a nossa vida, tudo que a gente faz, sejam assim coisas que nós achamos assim muito extraordinárias ou coisas que nós chamamos bem ordinárias. Você pega e você está honrando a Deus pelo teu trabalho, pela tua vida, pela tua oração, pela tua espiritualidade. E que nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder da sua encarnação, ajude a cada um de nós a caminharmos na fé da Santa Igreja. Que nós, assim, conseguimos caminhar desta forma. Amém. É isso aí, né? Está bem. É isso aí. O nosso programa, então, vai chegando ao fim, depois dessa oração tão ungida e tão sentida, né? Que a gente vê muita verdade quando o Álvaro prega ou quando ele faz uma oração, como ele fez agora no fim, né? Nós vamos ficando por aqui e esperamos que a graça de Deus tenha chegado até você. Amém. Que o ID tenha levado até a sua casa a graça de Deus. E vamos então orar a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, em honra dela e do nosso programa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Evangelização, rogai por nós e pelo mundo inteiro. Obrigado, Álvaro, mais uma vez, por mais um programa, mais um prazer enorme de toda a equipe te receber. E obrigado a você que esteve conosco nesta tarde. E fique conosco na próxima semana, quando estaremos de volta com mais um ID da Fundação Fraternidade. Até lá e fiquem com Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.